O que as histórias da Bíblia nos ensinam sobre o caráter de Deus? Hoje nós vamos entender mais sobre quem é Deus estudando uma dessas histórias fascinantes, intrigantes. Eu quero convidar você a estudar comigo agora a história de Caim e Abel. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Isso mesmo, estamos estudando a Palavra de Deus nesta temporada, estudando a nossa revista Eu Creio, a revista Esperança Eu Creio, princípios cristãos, religiosos, princípios bíblicos que mostram para a gente qual é o caminho que a gente deve seguir e como compreendermos através da Bíblia esses caminhos, porque a Bíblia é a nossa base de estudo, é o que mostra para a gente como deve ser a nossa vida. Quero motivar você a estudar junto comigo. Hoje, nós começamos ontem, né? Estamos no nosso segundo tema dessa temporada, que é o tema sobre Deus. E a gente estudamos já sobre a Bíblia, falamos sobre as diversas estruturas de linguagem que a gente tem na Bíblia, como a gente deve estudar entender essas linguagens, interpretá-las. E agora estamos estudando sobre Deus e vamos nos basear aqui em histórias bíblicas que falam a respeito de Deus. Ontem nós trabalhamos o tema da criação a partir da perspectiva divina. Porque a gente pode, ao ler a Bíblia, termos um olhar, vários focos, né? Mas é interessante como a Bíblia descreve o amor de Deus pelo ser humano, o plano para salvar, a história, o controle que Deus tem sobre todas as coisas, dando liberdade. É interessante que a gente leia e a gente entenda os assuntos sobre a perspectiva divina. Então nós vamos hoje estudar uma história que é extremamente desafiadora, a história de Caim e Abel, e a gente vai ver sob a perspectiva divina a intriga que a gente encontra entre esses dois irmãos, especificamente um irmão que não segue as orientações de Deus, o que aquilo causa, né? Uma tragédia naquele contexto familiar. Foi muito cruel isso, mas qual é a reação de Deus? Qual é a visão de Deus? E eu espero que esse estudo contribua para você entender mais o quanto Deus nos ama. Deus ama o ser humano. Dentro de um cenário tão desafiador que a gente vive no mundo, o olhar amoroso de Deus. E eu quero te convidar, ligue para a gente agora e peça a sua revista Esperança, estude com a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, está aqui, ó, peça a sua revista Eu Creio, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não posso esquecer que nessa temporada nós estamos motivando você também a preencher, a gente faz isso toda a temporada, né? Mas você preenche lá no final da nossa revista, a gente tem o resuminho com 3 perguntas de múltipla escolha, textos bíblicos, você responde, envia para a gente e depois envia uma frase no WhatsApp do programa, é o 12981, eu sempre esqueço, 12981091268. 12981091268. Você manda para a gente uma frase dizendo o que você aprendeu com esse tema nessa temporada. O que você tem aprendido com essa revista? O que vai acontecer? Nós vamos escolher a melhor frase e aí, depois escolhemos a melhor frase, vamos fazer contato com você
e vamos trazer você aqui no início da próxima temporada do Escola Bíblica. Você vai passar um dia com a gente, eu vou entregar o seu certificado aqui no programa, você vai passar aqui momentos especiais na Novo Tempo. Então, mande agora uma mensagem para o WhatsApp do programa 12981091268 e diga para a gente o que você aprendeu, o que você está aprendendo. Então, peça a sua revista Esperança, a revista Eu Creio. Vamos orar a Deus mais uma vez? Deixa eu só dar um recadinho antes da oração. Semana que vem tem a nossa semana especial, que é a semana do NT Play Week, tá? Então, quero te convidar a fazer a sua inscrição, a participar e acompanhar essa semana como você vai poder aprender a arte de estudar a Bíblia. Vai ser muito legal. Você já teve alguma dificuldade para entender algumas partes da Bíblia? Alguns textos que podem ser textos difíceis de compreender? Todos nós temos esse desafio, né? Então, pensando nisso, olha, para quem assistiu semana passada e vai pegar essa semana aí da NT Play Week, vai ser muito legal. Nessa edição do NT Play Week, você vai descobrir a maravilha de estudarmos a Bíblia. O pastor Lucas Igor, que é super jovem, motivador, super dinâmico, vai ajudar você a compreender e aplicar os conhecimentos bíblicos na sua vida, tá bom? O que você faz? Bem simples, tá? É de 22 a 26, só para lembrar, às 8 horas da noite. É só você, você assiste a Escola Bíblica e já emenda lá, vai lá, novotempo.com/participar e faz a sua inscrição. Agora, entra lá no site novotempo.com/participar, faz a sua inscrição, vai receber o link, acompanha o Escola Bíblica e já entra na semana do NT Play Week. Combinado? Beleza? Então tá aí. Eu vou acompanhar. Quero aprofundar os meus conhecimentos na arte de estudar a Bíblia. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração agora. Que a gente tenha o olhar que o autor bíblico quis revelar de quanto o Senhor nos ama nessa história, que é uma história tão dramática, uma história que faz a gente refletir, né, nos efeitos do pecado, mas que a gente aplique, tire lições e a gente olhe para o Senhor como um Deus amoroso. Eu clamo por isso. Oro por cada um dos nossos telespectadores que acompanham, que estão aqui cada noite, cada manhã, estudando a Bíblia com a gente. Esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a ler comigo. A gente vai estudar junto o que está em Gênesis, capítulo 4, o primeiro livro da Bíblia. Esta é daquelas estruturas literárias que é uma narração, uma história, e vamos ler atentamente, pensarmos um pouquinho juntos aqui, lembrando que o que antecedeu essa história foi a queda, foi o erro que o ser humano cometeu. A gente estudou ontem, né? O Senhor vai atrás, o Senhor busca, o Senhor provê, o Senhor já busca uma forma de dar para o ser humano a esperança. O Senhor provê através da certeza de que um dia viria o Messias e morreria, aquele que seria o descendente, aquele que eliminaria para sempre os resultados do pecado. E a partir dali, a humanidade que vai se formar tem essa perspectiva de que o ser humano um dia seria livre para sempre dos resultados do pecado. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente sempre vê que o maior interessado na salvação do homem, o maior interessado na salvação do ser humano é Deus. E a gente vamos aprender algumas coisas importantes a respeito de quem Ele é, partindo dessa história.
E eu quero lembrar a você que a Bíblia sempre mostra a vida como ela é, as pessoas como elas são. Nós podemos aprender sobre Deus por meio das diversas histórias contadas na Bíblia. Por isso, um olhar atento é extremamente importante. Está aí, Gênesis capítulo 4, dos versos 1 a 16. Leia comigo atentamente. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O Senhor não havia desamparado, o Senhor não havia abandonado. Eles agora não podem mais habitar no jardim. Eles não podem perpetuar aquela situação de pecado, por isso que definitivamente eles não se alimentam mais da árvore da vida, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada ali como uma forma de revelar que o ser humano, que o homem estava ali obedecendo a Deus por amor, era essa a prova de que Deus dá liberdade. Agora, o homem passa por um período de mudança, os efeitos do pecado estão sobre o ser humano, e agora, com o auxílio do Senhor, diz o texto bíblico, que aqui revela o cuidado, e havia a perspectiva, né? Como havia certeza de que viria o descendente, há aqui a ideia de que a mulher tem esta imagem, essa ideia de que poderia agora gerar o descendente, aquele que o Senhor havia prometido lá no capítulo 3, no verso 15, aquele que eliminaria o pecado para sempre. Não é o que vai acontecer aqui, a gente sabe o cumprimento profético, a vinda do Messias, de Jesus Cristo, mas havia essa percepção. Quando vai nascer o Messias? Quando ele vai vir? E ela revela, o texto bíblico revela na descrição, que com auxílio do Senhor eu adquiri um varão. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É interessante que o texto bíblico faz descrições daquilo que eles se tornaram especialistas. E a gente tem que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Dentro da história, é importante que vai haver uma recusa para aquela oferta naquele momento, mas isso não tira o mérito das características que eles têm, das características que eles desenvolvem. O que vai ficar implícito é que o Senhor tem um propósito com esse pedido específico, para aquele momento. Porque lembra que toda oferta de sacrifício, agora, aponta para o Messias que um dia haveria de vir, o sacrifício, o sangue derramado. Quando o Senhor veste com peles Adão e Eva, a gente entende, está ali nas entrelinhas, muito claro, de que o Senhor está mostrando que um dia haveria de vir o Messias, aquele que João, ao vê-lo, faz a descrição: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe que está aqui assimilado por eles a crença de que o sacrifício de um cordeirinho apontava para o Salvador e era essa a expressão do amor de Deus por eles. Eu espero que esteja claro isso para você aqui, que eu esteja explicando de uma forma bem clara, tá? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui a gente entende que havia uma ordem divina.
Porque o Senhor nunca vai desagradar-se, o Senhor nunca vai recusar, o Senhor nunca vai dizer não, se antes Ele não deu a orientação. Então, para este momento, era essa oferta que o Senhor desejava. Nunca Deus vai cobrar da gente aquilo que Ele não nos orientou. E eu nem, sabe, não é a palavra... Deus vai pedir contas. Todos nós, diz o texto bíblico, um dia estaremos diante do Senhor e nós prestaremos conta. Mas não é um olhar divino de cobrança no sentido de crueldade, eu estou vendo o que você está fazendo. Não é nesse sentido. É que Deus tem um caminho, Deus tem um propósito. E se eu quero ser feliz, esse é o caminho que eu devo seguir. Por quê? Porque Ele me criou dessa forma. E nesse caso, a oferta, o sacrifício, revela a manifestação do seu amor através da promessa da vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Fica claro isso para você? Então o Senhor não aceita a oferta de Caim. E o Senhor não se agradou. E diz o texto que imediatamente a ira de Caim veio. E isso fez com que se descaísse o semblante, ou seja, a manifestação da sua insatisfação. Interessante a gente pensar numa coisa aqui. Deus sempre sabe o que é o melhor. A gente estudou ontem, né? Deus sabe aquilo que é bom. São os olhos do Senhor que revelam aquilo que é bom. E o meu desafio é estar em sintonia com Deus e com a sua palavra para descobrir aquilo que é bom. Você quer saber o que é melhor para a sua vida? Procure estar ligado a Deus. Procure estar conectado à sua palavra, estar conectado à sua vontade. Procure conversar com Ele. Deus sabe o que é melhor. Agora, quando eu me concentro em mim mesmo e na minha vontade, a probabilidade é que eu queira fazer as coisas do meu jeito. E se Deus disser o contrário disso, eu vou ficar insatisfeito. E foi exatamente o que aconteceu neste momento com Caim. Sua insatisfação foi gerada a partir da concentração dele mesmo, naquilo que ele pensa. Deus não está tanto interessado no sacrifício, quanto na pessoa que apresenta esse sacrifício. Então, a grande questão aqui é: você está fazendo aquilo que eu quero que você faça? Você está escolhendo o caminho que é o melhor caminho para você? Dá para perceber que Deus dá orientações. E quando Deus dá orientações é porque Ele quer que eu me renda a essas orientações, porque quando eu me rendo a essas orientações, há uma mudança interior. E eu preciso perceber que eu necessito dessa mudança interior. O que a história revela é que Caim estava centralizado nele mesmo. Então, o interesse de Deus ao direcionar, ao desejar essa oferta, Deus está preocupado com Caim. Deus não está preocupado necessariamente com a oferta, ainda que Deus dá orientação, mas Deus está preocupado com como você está, Caim. Você está centralizando-se em você mesmo. A gente percebe que Deus é intencional aqui na salvação. Deus deseja salvar a Caim. Deus deseja que haja uma mudança na vida dele. Você tem essa percepção? Querido, quando Deus diz para a gente alguma coisa desse jeito, é dessa forma, Deus está interessado na minha vida, em mudar o meu coração. Dá para perceber isso? Você tem noção disso? Porque a minha natureza é que precisa ser mudada, as minhas tendências, o meu gosto pessoal é que precisa ser mudado. Eu não posso estar centralizado em mim mesmo, mas eu tenho que ter o olhar para Deus. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado?
Perceba o interesse de Deus. Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba que esses dois versos, 6 e 7, revelam o interesse de Deus por Caim. Eu não sei o quanto você entende isso, o quanto você valoriza isso, o quanto isso é importante para você, mas eu quero te dizer que Deus tem interesse em você. Deus tem interesse na sua vida. Deus não quer ser conquistado por aquilo que fazemos quando Ele me dá uma orientação. Não. Eu não preciso conquistar Deus. O seu amor já está revelado. Na realidade, a orientação é dada para que haja uma modificação interior em mim. Entende isso? Para que eu não diga, tem que ser do meu jeito. Porque se eu quero ter felicidade verdadeira e um dia ter felicidade eterna, as coisas não podem ser do meu jeito. Não é que Deus está tirando a autonomia de mim, não é isso. É porque Ele sabe qual é o meu caminho, quais são as minhas tendências. E o Senhor sabia aqui as tendências de Caim. E Ele orienta, se procederes bem, não é certo que serás aceito, não por conquista, é porque aí você se rendeu ao que Deus desejou. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. Essa expressão, pecado jaz à porta, originalmente da ideia de como se fosse uma ideia mitológica, né? De como se tivesse o inimigo à porta espreitando. Todos nós temos nossas tendências. E nós somos tentados todos os dias para que a gente faça as coisas do nosso jeito, não da forma como Deus deseja. Precisamos refletir sobre isso. Deus é o interessado. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Perceba que está implícito no texto, está lá no meio do texto, tendências, desejos, visão egoísta, centralizada nele mesmo. E quando Deus está dando a orientação, Deus quer livrá-lo disso. E Deus avisa, olha, Caim, é como se o inimigo estivesse à porta da sua vida, querendo dominar. E está aqui a revelação. Se nós não nos aproximarmos do Senhor, nós cedemos espaço para que o inimigo de Deus domine o nosso coração. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Vejam que, de alguma forma, essa história, ela é um eco do que a gente viu lá na história da queda de Adão e Eva. Deus foi atrás, Deus perguntou, Deus orientou, e essa história ecoa aqui. E eu quero dizer para você que essa história da busca, do desejo, do interesse de Deus, ecoa. Sabe, você entende quando eu digo ecoa? Já teve num lugar assim, aberto, ou numa caverna que você falou, e deu eco? Essa frase de Deus ecoa na minha vida. Deus pergunta assim, onde você está? O que você fez? Fique atento a isso. O inimigo jaz à porta, querendo dominar a sua vida. Não deixe ser controlado pelos seus próprios desejos. Isso vai ecoando ao longo de toda a Bíblia. Onde você está? Eu quero salvar você. Eu quero te ajudar. Em que situação você se encontra? Porque a Bíblia, as descrições das histórias têm um único objetivo:
fazer-nos pensar onde estamos e para onde devemos ir. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. O sangue que o Senhor precisava derramar agora, no futuro, para que Abel um dia pudesse ter a eternidade, para que Abel um dia pudesse ressuscitar. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. O que esse relato nos ensina sobre Deus? É a pergunta que nós temos que fazer quando nós lemos uma história bíblica. Deus nos ama. Deus está interessado na nossa vida. Deus está preocupado conosco. Deus está preocupando aonde você está. Deus está perguntando o que você fez. Sabe por quê? Porque Ele quer te salvar. Que resposta eu darei? Diante do amor de Deus, que resposta eu darei? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Será que eu vou esconder? Será que eu vou fugir? Será que eu não vou assumir e dizer: Senhor, me perdoa? Senhor, eu quero ter uma nova vida. Querido, essa história mostra quanto Deus nos ama e quanto dele deseja nos salvar. Mas essa história também revela que Deus não pode e nunca tomará a decisão que eu posso e que eu devo tomar. Deus não pode forçar-nos a uma confissão. Deus não pode forçar-nos a uma aceitação. Deus revela seu amor, nos busca, faz de tudo, mas tomar a decisão sou eu que tomo. Eu pergunto a você nesse momento: você deseja tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus? Você tem um erro para confessar? Você tem um pecado para se arrepender? Essa é a hora, esse é o momento. Você deseja isso? Eu quero orar por isso agora. Pai do céu, obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor vai atrás de nós, porque o Senhor quer que o nosso coração, nossa vida seja modificada e o Senhor provê todas as formas para isso. Por isso agora nós queremos aceitar o Senhor, entregar nossa vida, confessar os nossos erros para a gente viver dignamente diante do Senhor, tendo uma vida definitivamente um dia transformada quando Jesus voltar. Eu peço, nos ajude, Pai. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. É muito bom ler a Bíblia. Eu quero convidar você, leia o texto de novo e a gente se encontra amanhã. Um abraço, tchau.